O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo, e o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Renato Santana, se reuniram com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. No encontro, eles conversaram sobre a promulgação da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais no Brasil. Acompanhe os detalhes dessa reunião na reportagem de Gisele Mourão. No encontro, as entidades apresentaram nota técnica rebatendo todos os argumentos contrários à promulgação da PEC 544. Segundo o documento, o impacto financeiro da criação dos 4 tribunais regionais federais seria de 700 milhões de reais ao ano e não de 8 bilhões. Mostramos ao presidente Renan que esses valores não são tão altos assim como foi dito. Nenhum tribunal custará anualmente mais do que em torno de 700 milhões de reais, o que para o orçamento da União é bastante factível. A criação de novos tribunais ela está em conformidade com os limites prudenciais de responsabilidade fiscal e o que é fato, e aí há um consenso, é que o redimensionamento do 2º grau da Justiça Federal é uma necessidade premente. É preciso olhar isto. As taxas de congestionamento na Justiça Federal no 2º grau são altas. Não é possível que um tribunal como o da primeira região tenha jurisdição sobre 14 unidades federativas, que corresponde aí a mais de 70% do território nacional, com grandes dificuldades de acesso do jurisdicionado e também dos advogados que atuam nesses processos. Para o presidente da ANAMATRA, o processo de tramitação da proposta foi transparente e bastante longo. Houve uma tramitação longa, transparente, se ouviu todas as partes, parlamentares, enfim. E chegando aos 45 do segundo tempo, houve esse problema técnico. Então, a ideia é que um processo que é longo, assim, maturado, assim, ele tem que chegar ao seu final, e o final é a promulgação. O Poder Judiciário precisa de estrutura. A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. A gente tem que trabalhar por estrutura para que a gente possa responder à população que busca justiça no Poder Judiciário, seja na Justiça Federal, seja na Justiça do Trabalho. Já o vice-presidente do Senado afirmou que o senador Renan Calheiros está sendo cauteloso ao não promulgar a PEC e pediu para que fossem apresentadas outras soluções para ajudar a desafogar a justiça brasileira. Eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu acho que, primeiro, é muito importante não se decidir sobre isso de maneira rápida, que possa ser ruim para aquilo que se quer, que é melhor justiça para o povo brasileiro. E segundo, eu acho que tem um aspecto. Seria muito importante, uma maneira de resolver esse impasse, seria uma manifestação do judiciário nessa hora. Tem uma PEC votada no plenário das 2 casas e que depende de promulgação agora, do presidente do Congresso. Mas e que tal se os representantes do judiciário, já que discordam de 4 tribunais num primeiro momento, apresentassem uma proposta de criar o primeiro, dentro de regras que a própria Justiça estabelece? Eu acho que isso seria uma boa maneira de resolver o problema e nós termos aí qualquer questionamento da constitucionalidade da criação de novos tribunais resolvida plenamente e harmonizando a relação entre os poderes. Eu, particularmente, defendo isso. Uma boa solução para o impasse seria uma manifestação concreta, já que existe um problema real, que é a baixa qualidade dos tribunais recursais da Justiça Federal. Segundo o presidente do Senado, existe um erro formal na PEC 544. Para Renan Calheiros, quando há alteração no texto da proposta, seria preciso a aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, o que não foi feito. Eu entendo que o Legislativo tem que cumprir um pouco esse papel de poder moderador, para aproximar correntes, construir a convergência. Esse é um assunto complexo, delicado. Se por um lado há a necessidade de se fazer a expansão da Justiça Federal, por outro, há uma necessidade também de nós observarmos o rito constitucional de mudança da própria Constituição. Apesar de não ter prazo para a promulgação, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil está esperançoso. Vamos aguardar a posição do presidente do Congresso Nacional. Não cabe nesse momento uma outra atitude a não ser de aguardar um posicionamento oficial dele.
para depois receber. Eu acredito que ele, uma pessoa experiente na política, que já foi ministro da Justiça, haverá de promulgar, de concluir esse processo promulgando a emenda constitucional. É isso que eu espero, é isso que eu aguardo. Se promulgada, a PEC vai criar mais 4 tribunais regionais federais no Brasil, em Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. A proposta tramitou durante mais de 10 anos no Congresso Nacional e foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados em abril.